Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de robótica educacional. Eu, professora Emília, estarei junto com vocês aqui na aula do 9º ano. Gostaria que você pegasse a sua folha de registro ou o seu caderno e começasse lá anotando a data, aula 2, robótica. Vocês vão ter um tempinho para fazer esse registro. Pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre algumas coisinhas que são importantes para a robótica. São conceitos relacionados à física. Vocês já sabem o que é física, provavelmente devem ter aí como uma disciplina ou um conteúdo escolar. Devem ter aí já pensado a respeito de como funciona o mundo, que é disso que trata as questões da física. O que a gente vai utilizar na nossa aula? Vejam aí. A questão do trabalho, da energia e do movimento. Então, são questões essenciais para o trabalho com a robótica. Afinal de contas, quando a gente trabalhou lá na aula 1, a gente viu que a robótica ela precisa ser desenvolvida através de montagens, ou estruturas que podem ou não se mover, mas que, na maioria das vezes, se movem autonomamente. Então, vamos trabalhar aqui questões essenciais. Mesmo quando não programamos as montagens, a gente tem a presença de uma energia que é aplicada para gerar um movimento e assim esse movimento gera alguma ação, algum trabalho, alguma força para que esse movimento aconteça dentro dessa estrutura. Então, tenham sempre em vista aqui energia, movimento e trabalho, conceitos de física e que vão estar presentes na nossa aula de robótica. Para iniciarmos, eu quero que você me responda a seguinte pergunta. A robótica é sempre vista em duas frentes. Eu quero que você me diga quais são elas. Vocês sabem quais são? Anotem aí no caderno de vocês.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Com certeza vocês devem ter colocado aí montagem e programação. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar sobre as questões relacionadas à montagem. Mas você sabe me dizer o que é essa montagem? Vamos ver aqui, ó. É o ato de criar algo representativo e que poderá desenvolver um movimento. Poderá! Muito bem! Vocês viram ali essa montagem do pássaro e o destaque para a palavra poderá. Por quê? Porque temos que ter em mente sempre a construção dessa montagem, ela vai depender do objetivo final. Lembram que na aula passada a gente trabalhou sobre projetos e esses projetos são para solucionar problemas às vezes do dia a dia? Muitas vezes a gente não precisa solucionar um problema que gere movimento, mas precisa de outras coisas que se relacionam à robótica. Por isso que está escrito poderá e não é sempre vai desenvolver movimento. Ok? Eu quero destacar para vocês o seguinte, que a montagem ela pode ser feita de diversas formas, certo? Quais são essas formas? Com materiais que achamos em lugares comuns. O que quer dizer isso? Quer dizer que a robótica pode ser feita com materiais alternativos, com materiais recicláveis ou com ainda muitos materiais que temos à disponibilidade em espaços da nossa casa ou do nosso cotidiano. Como, por exemplo, se eu resolver desmontar um celular velho, eu vou ter componentes eletrônicos que talvez eu possa utilizar. Não é para você fazer isso, certo? Calma lá. Mas eu tenho ali a possibilidade de utilizar uma bateria, ou um controle remoto, ou até mesmo impressoras ou computadores velhos que deem lá placas programáveis, certo? Então, são alguns elementos que a gente pode utilizar para realizar uma montagem ou uma construção relacionada à robótica. Ainda pode ser feita com kits de peças de montar, sem a utilização de programação. Como assim? Vocês se lembram que na aula passada a gente conversou exatamente sobre isso, que as peças de montar são uma das possibilidades de construção da robótica, principalmente porque elas trazem muitos conceitos tecnológicos e que a gente vai explorar durante essa aula e depois, mais para frente, durante as outras aulas de robótica. Ainda temos ali a montagem com peças de kits de robótica, com a utilização de programação. Vocês sabem que essas peças são específicas e esses kits são especializados no uso da robótica. A gente sabe que a gente não tem esses kits em casa, mas a gente tem na escola. E é onde a gente vai poder explorar mais esses kits. Mas vocês vão ver todos eles hoje aqui na nossa aula. Agora, vamos ver como é que isso funciona de verdade? Vamos começar pela robótica e os diversos materiais. Vejam só, eu já expliquei para vocês que essa robótica ela é feita com materiais comuns ou que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, certo? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Olha lá, é o projeto Guardiões das Colmeias, da professora Edilaine, do Manuel Joaquim, da Escola Municipal Pro Morar Barigui, lá no Farol do Saber e Inovação Joaquim Nabuco. Vejam só, eles produziram uma abelha utilizando uma bateria, um motor DC e outros materiais alternativos, como aí temos LED, temos papelão, temos também alguns arames que são as patinhas dessa abelha. Agora vamos ver como efetivamente esse projeto funcionava. Aqui eu tenho um exemplo de um vídeo para vocês, mas não é exatamente dessa abelha, mas é só para vocês entenderem como que funcionava a lógica do movimento dessa abelha, ok? Vamos ver? Pessoal, viram aí como funciona a abelha? Mas eu quero trazer para vocês aqui uma possibilidade do robô artista. Vocês já ouviram falar sobre ele? É isso mesmo, é esse robô que está aqui comigo e eu vou mostrar para vocês exatamente como que ele funciona. Antes, eu quero dizer para vocês o que a gente está usando. Olha lá os materiais. Um copo descartável de água ou um copo de iogurte, 3 ou 4 canetinhas, um motor DC, um porta-pilha, 2 pilhas AA,
ou uma bateria de 9 volts. A gente vai usar aqui as pilhas, certo? Observem aqui que a gente tem o copinho, certo? Aqui, ó, o motor DC, o porta-pilhas, a pilha, que eu só vou colocar a outra quando eu colocar ele para funcionar, e temos aqui conectores, certo? Uns fiozinhos, ok? E as canetinhas aqui. E aqui dentro é durex mesmo, gente, e a decoração do jeito que você desejar. Esse outro aqui é feito da mesma forma, só que com um copinho descartável aqui, tá? Vejam só. Eles são bem tranquilos, bonitinhos, são simpáticos e tudo mais. Mas, por exemplo, os dois têm uma coisa aqui na lateral, ó. Estão vendo aqui que tem uma borrachinha? Certo? É para que ela dê equilíbrio por causa do peso aqui do motor, né? E das pilhas. Então, você precisa sempre equilibrar o peso. Combinado? Vamos ver como que isso aqui realmente funciona? Vamos lá? Pessoal, vamos fazer então aqui o nosso robô artista funcionar, certo? Para isso eu vou tirar aqui essas tampinhas, ok? E vou colocar o quê? Uma pilha. Porque aqui a gente está usando esta forma de energia. E ele já vai começar, olha lá. Vamos ver qual é o movimento que ele vai executar. Ele quer ir só para lateral aqui, ó. Vamos ver se ele resolve fazer alguma coisa. Ele tá resolvendo visitar vocês aí na casa de vocês, certo? E conforme a gente vai mudando aqui, ó, ele vai criando um desenho. E esse desenho é sempre diferente do anterior. Porque você que vai construindo dependendo da forma como você coloca o seu robô. Olha lá. Por que ele é chamado de robô artista? Porque ele faz essa arte maravilhosa aqui, que agora é só a gente fazer uma releitura, né? Construir outras lógicas aqui dentro desse desenho, dá até pra gente fazer alguma coisa específica, depois criar uma arte a partir dos conceitos artísticos, certo? Mas eu quero saber se você se interessou por fazer esse robô. E aí, se sim, eu vou deixar aqui um pequeno tempo para que você copie os materiais e depois produza num outro momento.
Pessoal, a gente viu como funciona o robô artista e vocês tiveram um tempo para registrar aí os materiais caso vocês vão fazer depois, né? Mas eu quero construir com vocês agora uma outra coisinha, algo com elementos que achamos no nosso cotidiano. Nós temos aqui várias coisinhas, certo? Temos a construção de um carrinho. Veja só, eu vou mostrar como constrói e depois eu vou mostrar quais são os materiais e vocês também vão ter um tempo para anotar, se assim vocês quiserem, ok? Então vejam só, temos aqui na mesa fita crepe, temos também papelão, né? Eu tô recortando aqui, ó, isso aqui eu recortei lá no Fab Lab, que também é da prefeitura, então eu fiz esse recorte diferenciado. Mas você pode utilizar um papelão e recortar ele de uma forma retangular também, ou quadrada, que não tem problema, ok? Tenho aqui também rodinhas de papelão, que são... Fiz tudo de papelão, ok? E aqui eu tenho um palito de churrasco, canudo, balão, tá? E aqui eu já tenho uma parte montada. Então, só para vocês saberem, temos aqui essa parte e eu já colei aqui o canudinho embaixo. Então, peguei um canudinho e colei aqui embaixo. Então, vejam só, os canudinhos, né? E aqui eu já coloquei um eixo e uma roda. Aqui eu tenho o outro eixo, né? E mais duas rodas. Então, eu vou encaixar. Vejam só que fácil que é. Só fita crepe e palitinho e papelão. Então essa é a parte de baixo do carrinho, eu viro, né? Vocês veem aqui que a parte de trás está maior do que a parte da frente. Se vocês fizerem esse carrinho com retângulos ou quadrados, essas duas partes aqui vão ficar iguais, não tem problema, tá? Isso não vai influenciar em nada. E aí eu tenho aqui, ó, o canudo, que tem que ser individual, gente, esse canudo com esse balão, certo? Porque a gente vai soprar. E aí a gente precisa garantir a nossa higiene e a nossa condição. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o canudo aqui, ó, tá? Com a bexiga praticamente para fora e vou passar aqui uma fita crepe para colar. E aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Eu coloquei a fita crepe aqui. Se você quiser compartilhar essa montagem com outra pessoa, não tem problema, desde que você sempre, mas sempre troque esta parte aqui, porque esta parte é individual, ok? Agora que a gente fez a nossa montagem, então temos aqui, né, muito simples, vamos ver como é que funciona? Pessoal, para a gente fazer isso aqui funcionar, a gente precisa imprimir uma certa energia. Aqui a gente sabe que ele funciona, né? Ele vai andar aqui tranquilamente, né? Mas eu quero que ele ande de forma autônoma e é por isso que eu coloquei esse balão aqui. Então eu vou encher. Só que é o seguinte, a quantidade de ar que eu coloco dentro do balão é o que ele vai andar. Então, se eu fizer um balão gigante, ele vai andar para mais longe, mais rápido, etc. Aqui a gente tem menos espaço, então vamos encher um pouquinho menos. E vamos ver como é que isso funciona. Ok? Então, é assim que funciona de uma forma muito simples, certo? A gente enche o balão e esse balão percorre a certa distância. Agora, eu vou deixar aqui para vocês a lista de material. Vamos ver? Eu usei papelão, tampinhas de garrafa PET, balão, fita adesiva, palito de churrasco, canudinho e cola. Agora, veja só, você pode aí anotar essa lista e a gente já se vê.
Pessoal, anotaram aí a lista de material? Vocês viram que é bem interessante, dá para se divertir, certo? E é uma coisa que vocês podem fazer muito tranquilamente sozinhos, afinal de contas, fita crepe, canudinho, palitinho, muito simples, né? Vamos ver de novo? Vou pôr menos energia agora, vamos ver como é que vai funcionar. Atenção. Ixi, esvaziou antes. É isso que vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês não apertarem o canudinho antes, ele esvazia muito rápido, certo? Então a intensidade é você que determina. Agora, eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. A gente tem um outro tipo de carrinho, que é esse aqui, ó, com energia elástica. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar, vou deixar esse outro aqui na lateral e vou mostrar. Só que assim, esse eu não vou montar, tá, gente? Eu só vou mostrar. Eu fiz aqui com tampinha de garrafa PET e palitinho. Mas nada impede que você também faça com papelão. Desde que ele tenha 2 pinos aqui, ó. Tá vendo? No eixo aqui tem um pininho. Eu faço o quê? Eu coloco o meu elástico, engancho aqui nesse outro pino. Estão vendo aqui, ó? Opa, que ele quer fugir. Foi. E aí eu enrolo. Enrolo e enrolo. Quanto mais eu enrolar, mais energia ele vai ter, certo? E depois eu solto e ele vai. Então, veja só, também é muito simples, certo? Aqui, ó, encaixa o elástico lá. Opa! Quer fugir o meu elástico? E eu enrolo várias vezes aqui esse eixo, certo? E o elástico vai enrolando lá, ó, tá vendo? Então agora eu vou soltar ele aqui pra gente ver como é que funciona essa força elástica, certo? Vocês viram que ele deu aqui um cavalinho, né? Mas isso é normal, porque a força elástica estava muito contida. Então, vamos ver aqui mais uma vez. Né? Enrolei e foi, certo? Então, gente, aqui a gente percebeu que existem algumas formas de energia que a gente pode gerar. A gente pode gerar a energia elástica ou a energia do ar. Temos 2 carrinhos aqui diferentes que a gente pode construir em casa com materiais alternativos ou com materiais que a gente encontra comumente. Agora a gente vai ver. Não programamos essas montagens em específico, mas elas possuem uma energia e executam assim um movimento através da força do trabalho. Vejam, conceito da física lá do começo da nossa aula e que está gerando aqui outras lógicas. Então a gente viu que existe aqui uma energia do ar e aqui a energia elástica, né? Do ar e a elástica. Mas existem outras montagens que utilizamos, para quais podemos inserir uma programação. Vejam só essa montagem com materiais alternativos e que possui uma programação com o Arduino. Vejam aí. Olá pessoal, este é o meu projeto 4, utilização do motor DC e o potenciômetro para controlar. Vou apresentar para vocês aqui o meu chapéu mexicano. Quem nunca foi num parque de diversões? Vamos lá então?
funciona assim. O potenciômetro vai controlar a velocidade do meu brinquedo. Ó, aqui está leve, fraquinho. Aqui ele acelera um pouco mais. E vamos reduzindo novamente até parar. Ó, diminuindo. E parou. É isso. Muito obrigada. Vocês viram aí o chapéu mexicano? Como que ele foi construído? Veja, foi utilizado os seguintes materiais. Materiais recicláveis de papelão, caixa de ovo, carretel, palitos de churrasco e cola. E foi também, principalmente aí para gerar a programação, utilizada a placa do Arduino e depois o motor DC para gerar o movimento, certo? Vejam só, é uma possibilidade de construção com materiais que a gente tem no nosso cotidiano e que possibilita o uso da programação por conta de uma placa Arduino, certo? Essa placa, ela é programável. Mas na aula passada eu trouxe aqui um outro kit e já falei para vocês que é esse kit aqui de robótica com os blocos de montar, certo? Como é que funciona? Esse kit especificamente, ele não é programável, mas ele traz uma possibilidade de movimento e de aplicação de energia. Por exemplo, temos o carrinho, certo? Que ele vai gerar essa energia, né? E ele faz o movimento e a energia aplicada é sobre os eixos e rodas. Então aqui se a gente tirar a roda, a gente vai ver que tem um eixo e uma roda. A gente tirou o pneu, né? Agora encaixo aqui o pneu e ele consegue fazer esse movimento, né? Então, olha lá, fez o movimento. E ainda temos o quê? A gangorra e aqui o nosso moinho de vento. Observem aí a gangorra e o moinho de vento. Que tipo de movimento vocês acham que eles executam? Né? Então, a gente tem o moinho de vento e a gangorra. Vejam só, como é que está funcionando? A gente tinha lá o carrinho e eu mostrei para vocês o conceito tecnológico que é o de eixos e rodas. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho na lateral, porque a gente está se focando aqui nesses dois. Como que vocês acham que ele funciona? Funciona da seguinte forma. A gangorra, a gente tem a possibilidade de aplicar uma força específica e ela faz o movimento. Lembrem-se lá que na gangorra, normalmente, a gente tem uma pessoa aplicando uma força desse lado e uma outra pessoa aplicando uma outra força desse lado. Para que esse movimento aqui ocorra, eu tenho aqui um eixo, né, que me permite aplicar essa força. Além disso, a gente tem aqui o nosso moinho de vento, que para funcionar, ele precisa de polias e correias. Observe aqui que eu tenho uma correia, ó, tá vendo? Feita de elástico, e que eu vou fazer um movimento e ele vai executar. Esse movimento, a força que está sendo aplicada é de quem? É a minha força. Mas nós temos a possibilidade de que dessas construções foram pensadas para executar esses movimentos, certo? Tanto o carrinho como o moinho e a gangorra. Então, observem ali na tela. Essa forma de fazer a robótica está ligada a uma forma de funcionamento que independe da programação, pois a montagem e a utilização correta das peças já sugerem o movimento que essa montagem irá realizar. Então, podemos observar que, mesmo que não programamos essas montagens, né, elas possuem uma energia que é aplicada sobre elas e que geram um movimento e assim executam um trabalho. Tanto a gangorra, quanto o moinho, quanto aqui o nosso carrinho tiveram a possibilidade de se mover
a partir da aplicação de uma energia. No caso aqui, eu fui a energia, né? Fiz o trabalho dessa energia. Mas a gente conversou também sobre a montagem de kits, né? Com kits de robótica específicos. Esses kits a gente já viu que a gente tem na escola, né? E é lá na escola que a gente vai realizar essas montagens. Então, observem comigo aqui algumas possibilidades. Vejam lá. Nós temos o kit, né, Ludobot, e a gente vai montar aqui o robô artista. Vocês lembram lá do robô artista que a gente viu com os materiais alternativos? Esse mesmo robô a gente aqui montou com o kit do Ludobot, certo? E aí a gente vai ver como que ele funciona. Da mesma forma, eu tenho as canetinhas, então aqui vou estampar, né? Aqui as canetinhas. Vamos ver se todas elas estão encostando. A azul aqui ainda não está encostando. Vamos fazer ela encostar. A verde está ok. E vamos colocar aqui para funcionar. Certo? Nossa, agora tá fazendo aqui um desenho bem diferente, certo? Daquele outro robô. Vocês lembram como é que era o desenho desse outro robô? Eu vou pôr de novo aqui para vocês verem. Opa! Deixa eu destampar esse aqui também. Antes de colocar isso para funcionar, eu vou baixar um pouquinho aqui a caneta vermelha que não tá pegando. Vamos ver se muda o desenho? Opa. Ó, isso aqui tudo vai mudando porque a caneta tá pegando ou não, certo? Ó lá, vai funcionar junto agora. Aqui a gente consegue observar o quê? Que um é autônomo, mas não tem programação. O outro possui uma programação e fez um desenho um pouquinho diferente, certo? Então, observem que cada qual com a sua característica específica. Para que esse robô artista aqui com o Ludobot tenha o seu sucesso, ele precisa de uma programação específica e, no caso, é essa aqui. Mas vamos ver outras possibilidades de construções? Olha aqui, nós temos aqui o carrinho com o EV3, um pássaro montado com o Ludobot e o carrinho específico com o Ludobot. Então vamos ver como que eles funcionam. Olha lá, vou ligar aqui o pássaro para vocês darem uma olhadinha. Ó, ele vai batendo as suas asas e caminhando, certo? Ele foi programado para isso, ok? Muito tranquilo, tá? Vou desligar esse aqui e vou mostrar para vocês esse outro aqui, que é uma montagem feita com um EV3, ok? Então, eu vou apertar aqui e vamos ver ele andar, ok? Para frente. Muito bem. Vejam só. Então, o que acontece? O EV3 também é programado, ok? Então, é o seguinte, temos aqui o pássaro e este carrinho do EV3. Agora, eu quero construir junto com vocês um carrinho do Ludobot. Vamos ver como é que vai funcionar isso? Pessoal, então a gente vai montar agora um carrinho com o nosso kit do Ludobot. Para isso, eu vou utilizar aqui um componente eletrônico, que é o cérebro. Vou utilizar um motor, né, para aqui gerar o movimento,
né? E vou pegar aqui um fio para conectar e também eixos e rodas, porque o carrinho precisa para andar rodas. Então aqui eu tenho o eixo e aqui eu tenho a roda, ok? Vou deixar aqui o meu kit na lateral, porque eu não vou utilizar mais nenhuma outra peça. E vamos montar aqui o nosso robozinho, nosso carrinho efetivamente. Então eu conecto aqui, utilizo aqui também o nosso fio para conectar os componentes eletrônicos. Conectou aqui, vou conectar aqui embaixo, certo? O contrário. Coloco aqui o fiozinho. E aí coloco também os eixos e as rodinhas. E aí a gente tem o nosso carrinho. Ok? Opa, soltou. E aí esse carrinho eu posso dar para ele uma outra vida com uma capa. Vocês já ouviram falar em roupas para carrinhos? Olha lá, se eu quiser eu posso colocar aqui uma roupa no meu carrinho e transformar ele num carrinho efetivamente. Mas vamos ver como é que ele funciona? Então, olha lá, gente, a gente tá com o carrinho aqui, né? Eu vou tirar a roupinha só para vocês verem melhor, né? Mas funciona com a roupinha também. A gente vai ligar aqui o carrinho e ele vai executar uma programação para andar. Muito bem. Vamos fazer aqui que ele faça essa programação novamente. Só para vocês verem. Então, a gente programou esse carrinho aqui, que é o carrinho do Ludobot, né? E ele pode ser utilizado com uma roupinha, uma roupa específica. E a gente também viu o movimento de outros carrinhos que são gerados por outras lógicas. A gente viu lá o movimento aqui gerado pelo EV3. A gente também viu um movimento gerado por esse outro carrinho, que tinha outro tipo de energia, e o nosso carrinho que nós construímos hoje, certo? Então veja, aqui no EV3 e no nosso Ludobot, a gente utilizou uma bateria para gerar energia, diferente daqui desse outro carrinho que a gente fez com o kit de montar, que a gente utilizou a energia mesmo humana, e esse outro que a gente utilizou a energia do ar, e ainda tinha a energia elástica que a gente fez aquele outro carrinho, não é? Com o elástico. Então vejam ali na tela. Existem montagens que precisam de programações. Acabamos de ver que o Ludobot e o EV3 precisam de programações. Mas eles executam de uma outra forma. Tem lá a energia que executa o movimento que dá origem ao trabalho, que é efetivamente aquilo que o carrinho vai fazer. E quando a gente inclui uma programação, a gente coloca ali, ó, essa lâmpadazinha, que na verdade é a inteligência dada a essa montagem. Observem comigo. Nós temos aqui todas essas montagens. Duas delas possuem uma inteligência. Essa inteligência é chamada de programação. Nós vimos a programação lá do nosso robô artista do Ludobot. E todos esses outros aqui, ó, esses dois têm programações e esses dois não têm programação. Mas eles executam o mesmo tipo de movimento, certo? Vocês concordam comigo? Eles andam para frente e para trás e assim de acordo com aquilo que a gente espera ou de acordo com a montagem que a gente executou. Nós vamos falar mais sobre essa inteligência na nossa próxima aula. Olha lá. Como dar inteligência a uma montagem. Isso é o que a gente vai tratar na nossa próxima aula, falando sobre programação. E essa programação, ela vai ser gerada através de uma lógica. A gente vai descobrir o que é, como que funciona, como é que eu passo essa programação para essas montagens e tudo mais. Agora, eu quero falar com vocês o seguinte. Se você tiver interesse em realizar essas montagens que eu mostrei aqui na aula, com os materiais alternativos, né?
faça aí na sua casa, tire foto, faça um vídeo e mande pra gente. Observe que a gente sabe que esses kits aqui você vai ter na escola e você vai ter a oportunidade de trabalhar com eles quando vou retornar às aulas, né, lá na escola. Mas aqui eu quero desafiar você a fazer uma produção diferenciada, a realmente criar esses nossos protótipos robóticos, utilizando outros tipos de energia, fazendo as montagens na sua casa com material alternativo. E depois mandar pra gente. Veja só, qual é o e-mail que você vai mandar essas montagens? É esse aí que tá na tela, robotica@curitiba.pr.gov.br. E no e-mail você tem que dizer: eu autorizo a utilizar o meu vídeo ou a minha foto na aula, porque senão a gente não vai poder usar ele aqui, certo? Se você tem interesse de alguma forma em participar conosco e ser protagonista também das aulas de robótica educacional, esse é o caminho. Agora veja bem, hoje nós tratamos do quê? Da montagem. É um dos princípios relacionados à robótica. Na próxima aula, a gente vai ver a programação e aí a gente sempre vai focar junto, montagem e programação. Afinal de contas, essa foi a pergunta inicial que eu trouxe para vocês registrarem a resposta aí no caderno de vocês, certo? Então, relembrando, 2 frentes, montagem e programação, e se você conseguir realizar as montagens da aula de hoje, envia no nosso e-mail. Pessoal, espero a participação de vocês. E espero que vocês tenham compreendido como que funciona a questão da montagem e os tipos de montagem na aula de hoje e que a gente possa nos ver na nossa próxima aula com algumas novidades em relação ao que vocês vão fazer aí em casa, certo? Até a próxima aula e a gente se vê por aqui. Tchau!